Estamos começando mais uma edição do TV Câmara Informa. Vereadores aprovam em sessão extraordinária um projeto que autoriza a Tupã a entrar em um consórcio de municípios para a compra de vacinas. Mais 2 mortes de tupaenses por Covid em menos de 24 horas e a UTI vai completar uma semana com ocupação de 100% dos leitos. O Museu de Avanuíri permanece fechado por medidas de restrição durante a pandemia. O governo do estado anuncia que começará dia 22 de março a vacinação contra a Covid para idosos de 72 a 74 anos. São cerca de 730 mil pessoas nessa faixa etária em todo o estado de São Paulo e quase 3 mil em Tupã. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Vereadores aprovaram em sessão extraordinária um projeto que autoriza a Tupã a entrar em um consórcio de municípios para a compra de vacinas. Acompanhem. Os 15 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Tupã aprovaram em sessão extraordinária online, realizada na tarde de quarta-feira, dia 10, o projeto de lei 16 de 2021, de autoria do prefeito, por sugestão de vereadores, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Após a aprovação do projeto, o presidente da Câmara falou à TV Câmara, lembrando que este trabalho teve início por um grupo de vereadores da Câmara Municipal de Tupã. É o acesso do governo do estado junto com o Butantan e nós tivemos essa conversação também solicitando a compra. E agora a frente parlamentar dos prefeitos vai estar aí organizando esse consórcio junto com o prefeito Caió, que teve essa iniciativa de estar incluindo o Tupã nessa frente. Todos muito preocupados com a questão do Covid, dos leitos da UTI. Estamos trabalhando junto sempre ali com a Irmandade da Santa Casa para a gente estar tentando aí atender a nossa população como toda a região. Hoje nós estamos com 100% da ocupação do hospital, tanto os leitos de enfermaria como a UTI, e essa preocupação nossa. E agora o governo do estado anunciou a criação ali no prédio do AME, ali na rua Mandaguaris com Atapuias, a criação de 15 novos leitos. Estão aí buscando profissionais aí para estar trabalhando nessa frente, para ver se consegue estar amenizando. E Tupã, mais uma vez, referência. Nós vamos estar deixando aí de atender agora nesses 3 meses, até o dia 31, que vai estar funcionando o prazo que o governo deu para funcionar esse hospital de campanha, mas por enquanto eles têm uma previsão que em 3 meses a gente consegue estar regularizando e aí sim retorna às atividades normais do AME e pode estar, dependendo da infecção, do nível de infecção aí, está se estendendo um pouco mais. Mas a previsão do governo é que em 3 meses a gente consegue estar desativando esse hospital de campanha e também uma sugestão que a gente demos aí também para o governo de estado, para a gente estar utilizando aquele espaço do NPS ali na rua Lélio Pires com a Aimorés, poderia estar utilizando aquele prédio ali para estar se montando um hospital de campanha. Nós estamos todos os 15 vereadores empenhados em estar trabalhando em prol da população, junto com o executivo, com o prefeito Caiaoque, o Renan Pontelli, e todos os secretários estão aí praticamente 24 horas trabalhando em prol do combate ao Covid-19 e também as outras demandas que nós temos na nossa cidade, né? Não está deixando de fazer o trabalho do dia a dia, mas realmente a prioridade hoje é de salvar vidas. É uma iniciativa que surgiu na Câmara Municipal de Tupã de fazer parte desse consórcio, porque o governo federal não está conseguindo suprir a demanda de vacinas para todo o país. Vive aí uma questão dificultando a compra de vacinas, tem oportunidade, não compra, põe problemas na vacina, cria barreiras e com isso quem sofre é aquele cidadão que precisa ser vacinado para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua família, para continuar trabalhando. Então, os governadores e os municípios acabaram
acabaram tomando iniciativas próprias. O governo entrou na justiça, mas o Supremo definiu que estados e municípios podem sim se antecipar e fazer a compra, não depender exclusivamente do governo federal, que infelizmente não está conseguindo suprir essa demanda e deixando as cidades e os estados na mão com relação à compra de vacinas. Já deveríamos ter mais vacina, estar vacinando a população há mais tempo, mas infelizmente isso não acontece. Então, a Câmara Municipal tomou a iniciativa, faz parte desse consórcio e agora vamos acompanhar os próximos passos, os contatos e, quem sabe, a compra de vacinas para que a gente possa vacinar os nossos moradores aqui de Tupã de uma maneira mais rápida. Ainda falando sobre a questão da Covid, mais 2 mortes itupaenses por Covid em menos de 24 horas. A situação é preocupante. E a UTI vai completar uma semana com ocupação de 100% dos leitos. Glaucio Tolentino. Abrimos mais esta edição anunciando 2 mortes por Covid em Tupã. De acordo com o balanço epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, as novas vítimas são 2 homens, um de 74 anos, que não tem relação com a instituição Casa dos Velhos, e um de 85 anos, que era atendido pela entidade. Com os novos óbitos, subiu para 89 o número de mortes desde o início da pandemia. Os dados mostram ainda que 30 novos casos positivos foram registrados. Já o número de casos confirmados chega a 2.930, sendo que 196 ainda em período de transmissão. Outros 59 novos casos suspeitos foram notificados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa local continua em 100%, sendo 8 pacientes de Tupã e outros 7 pacientes da região, sendo 2 de Bastos, 1 de Paulicéia, 1 de Assis, 1 de Martinópolis, 1 de Rinópolis e 1 de Dracena. Já a taxa de ocupação dos 20 leitos de enfermaria destinados aos pacientes de coronavírus está em 50%, com 6 pacientes de Tupã e 3 pacientes da região, sendo 1 de Herculândia, 1 de Queiroz e 1 de Assis. Os novos óbitos e registros de casos reforçam a importância das medidas de prevenção à doença, como evitar aglomerações, usar máscaras, adotar o distanciamento social e intensificar a higienização com álcool 70%. Todos os dias falamos aqui sobre os problemas causados pela Covid. Até por isso, os vereadores fizeram questão de pedir ao prefeito criar uma comissão, um grupo de vereadores, um bloco parlamentar, pedindo que a cidade se movimentasse, não esperasse o governo federal, porque está muito difícil a gente ter vacina aqui na nossa cidade. E a gente vê por esses números, estamos chegando a 90 pessoas, 89 com essas 2 mortes, quase 90. Daqui a pouco, certamente, estaremos batendo na casa das 100 pessoas que perderam suas vidas para a Covid sem ter a mínima chance de lutar, porque não tem vacina. As pessoas acabam se contaminando, muitas vezes quem não sai de casa, toma todos os cuidados, é vacinado por alguém da família, que muitas vezes sai, que não toma os cuidados ou que acaba sendo aí contaminada dentro do seu próprio trabalho. Então, a situação precisa realmente de um controle maior. A gente lembra, para quem puder ficar em casa, manter o distanciamento, evitar as aglomerações, porque é onde acontece a contaminação. Nós temos quase 200 pessoas em Tupã que estão nesse chamado período aí em que elas podem contaminar outras pessoas. Por isso, é séria a situação e todos devemos colaborar. Nós vamos ver depois do intervalo. O Museu Índia Vanuiri vai permanecer fechado por medidas de restrição durante o período de pandemia. E o governo do estado fez um importante anúncio que começará no dia 22 de março a vacinação contra a Covid para os idosos de 72 a 74 anos. Em todo o estado, são mais de 730 mil pessoas e em Tupã, quase 3 mil pessoas que também serão imunizadas. Uma ótima notícia. Nós voltamos em instantes.